Alô, amigos, programa Sustentabilidade, sempre direto aqui dos estúdios ABC Repórter em São Caetano. E hoje num tema super importante, numa semana decisiva para o país, vamos falar de cidadania. E trazemos aqui em nossos estúdios, com muita honra, Renato Delmanto, que é gerente-geral de comunicação da Votorantim, que desenvolveu um trabalho magnífico que é o Guia do Voto, né? O Guia do Voto, e o Renato vai falar por que e como surgiu essa ideia. Renato, obrigado por ter vindo. Obrigado, é um prazer Roberto. receber representantes da Votorantim aqui, que é uma empresa que eu tenho um apreço imenso. Muito obrigado. Tá? Bom, inicialmente, da onde surgiu essa ideia tão interessante do Guia do Voto? Roberto, primeiro agradecer o convite, foi um prazer para a gente falar em nome da Votorantim e divulgar esse projeto. A Votorantim está fazendo 100 anos esse ano, né? Então não é comum uma empresa chegar aos 100 anos com a vitalidade que a empresa chega. Com saúde. Com saúde e com valores éticos muito bem consolidados, né? A gente conhece a história, quem é mais antigo que nem eu, que nem você, a gente já sabe que tem um passado importante, né, a ser ressaltado aí na história da Votorantim. E para celebrar os 100 anos, a empresa refletiu muito sobre o que ela faria para celebrar. Não era só uma festa, podia fazer uma festa simplesmente. Aí ela optou por fazer algumas coisas que deixassem algum legado para a sociedade. Uma dessas das iniciativas é voltada à educação, ou seja, um projeto de educação muito vigoroso da Votorantim, que a gente apoia a educação pública gratuita nos municípios onde a gente atua. Então esse projeto está em 103 cidades neste ano. É um projeto do Brasil inteiro, todos, 18 estados do Brasil onde tem esse projeto. Sim. É uma parceria com a prefeitura, ele fica 4 anos na cidade, ele melhora efetivamente a nota do município no IDEB, que é o índice do ensino básico, né, que o MEC aplica a cada 2 anos. Então, como ele já vinha mostrando, esse projeto existe há muitos anos, mas como ele vinha mostrando um resultado concreto, a Votorantim falou, vamos ampliar isso para o maior número, ou por um número significativo de municípios. A gente sabe que é pouco, né? O Brasil tem mais de 5 mil municípios, mas 100 municípios... É pouco, entre aspas, porque se todo mundo, cada um fizesse a sua partezinha, ia faltar município para ser atendido, mas vamos lá. É isso que a Votorantim acredita, Roberto, exatamente isso. Quer dizer, a gente acha que está tentando fazer a nossa parte, estamos buscando fazer a nossa parte. Educação é a base de qualquer coisa que se queira para o país do futuro. Em qualquer parte do planeta. Assim, se você quer um país melhor, uma sociedade melhor, cidadãos melhores, começa pela educação. Então, a primeira decisão foi incentivar, ampliar esse projeto de educação. Ato contínuo disso coincide o ano do centenário 2018 com esse ano de eleições. A gente já sabia, desde o ano passado, desde 2 anos atrás, que seria um ano de eleições importantes. Essa confusão que está aí. A confusão ninguém imaginava, mas a importância, a relevância do processo eleitoral, sim, porque o Brasil está vivendo, nos últimos 4 anos, uma enorme movimentação de combate à corrupção, coisas estão sendo reveladas, a gente está percebendo isso, e a empresa falou assim, o que a gente pode fazer para contribuir nesse processo? A ideia, o intuito é contribuir para esse processo. Disso a gente fez uma parceria com um cientista político da FGV, o Humberto Dantas. É um cara especialista em aulas de educação política para escolas públicas, para empresas. Ele é presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Então ele tem esse DNA. Mais que é uma razão de vida dele ensinar política para as pessoas, da importância do processo político e principalmente nas escolas. Isso é a dedicação da vida dele, a causa da vida dele. Houve um fit fácil entre o que a Votorantim pretendia e o que ele pretendia. Disso surgiu o Guia do Voto, que é um livro, né, que a gente tem muita honra de ter feito. Sim. Em 5 capítulos, né? Em 5 capítulos, que é bem didático, bem simples, sobre processo eleitoral, para que serve cada cargo, derruba uma série de mitos, né? A gente está vendo agora a questão do voto nulo, voto branco, então a gente está... É muito didático para as pessoas entenderem isso e para terem consciência que a eleição não se limita a presidente. Então o legislativo é muito importante, que são eles que
fazem as leis, eles que derrubam o presidente, no caso de impeachment. Que controlam o país, de certa forma. Eles fiscalizam o país. Exatamente. Né? Então, tem uma importância de saber em quem você está votando. Então, a continuidade do projeto resultou num aplicativo. A gente fez um aplicativo, o Guia do Voto, o próprio Guia do Voto é um aplicativo. É um aplicativo? É um aplicativo de celular que ele já... Estamos comemorando, já está com 140 mil downloads. Você está brincando? E para baixar isso? Na loja da Apple, na loja da Android, você digita Guia do Voto, ele aparece rapidamente, é gratuito, ele é intuitivo, ele é fácil de usar e ele é partidário por ser da Votorantim, né, uma iniciativa da Votorantim, ele é partidário por natureza, ele é neutro ideologicamente, o objetivo dele é fazer as pessoas terem consciência. Do papel do cidadão na sociedade. Assim, a eleição não se limita a governador e presidente, como a gente está vendo a polarização que está acontecendo. Os deputados, a gente vai eleger 2 senadores esse ano, deputado estadual, deputado federal, a importância dos partidos, né? O partido tem um peso, ele explica aqui no livro, o guia, o texto completo está disponível no aplicativo, ou seja, você consegue ler pelo aplicativo ou pelo site, Guia do Voto. Você consegue entender assim que como que é o quociente eleitoral, é um cálculo que dificulta o entendimento das pessoas. Nesse ano você tem nessa eleição uma questão de votar um mínimo de votos em candidatos, não em legenda. Então tem uma série de peculiaridades que Humberto Dantas foi sabiamente ele soube explicar e nós traduzimos isso. E a gente traduziu isso num quiz, num teste, em algumas atividades mais lúdicas para facilitar. Né? Então tem perguntas que são assim, às vezes surpreendentes. Então a ideia nossa foi fazer isso. Legal. É interessante que quando a Votorantim entra falando de cidadania, né, ela abre um grande debate social, porque as empresas às vezes se esquecem que elas, como você disse no começo, precisam deixar um legado, né? Na sua visão, você viu outras empresas seguindo esse caminho? Eu vi que, se não me engano, o Burger King parece que entrou na mesma onda. Por sinal, ontem o Estado de São Paulo fez uma matéria sobre isso. Eu acho que eles andam vendo um pouquinho sustentabilidade e viu que nós anunciávamos que hoje você estaria aqui. Então, o Estado de São Paulo fez a mesma coisa, citando algumas empresas. Você acabou mantendo contato com essas empresas ou não? Não houve contato, eu acho que é um movimento da sociedade civil em prol de uma sociedade melhor, de um país melhor. Então, a empresa que é cidadã, que tem esse caráter de ser empresa cidadã, ela tem essa preocupação. A Votorantim, quando começou a pensar nisso, não foi procurada por ninguém, nem procurou ninguém. Era para ser uma iniciativa nossa, né? Só nossa. É louvável que outras empresas entrem. O ideal seria que quase todas entrassem. E a gente vê empresários se engajando na pessoa física, a gente vê personalidades do meio artístico se engajando, que é importante. Eu acho que a sociedade precisa ter esse movimento. A Votorantim acha que assim, a parte dela, o que lhe cabe fazer, ela está fazendo. É uma atitude um pouco corajosa, porque você pode ser questionado qual o seu interesse nisso. O nosso interesse é o mais legítimo possível. É contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Tá bom. Depois dos nossos comerciais, eu gostaria que você dissesse que impacto você está sentindo dentro e fora da empresa, qual é a repercussão desse livro, desse trabalho maravilhoso. O programa Sustentabilidade faz o breakzinho e a gente volta depois com o Renato Delmanto, dando informações sobre cidadania e o trabalho da Votorantim nesse campo. Até já. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
Retomamos o programa Sustentabilidade, direto dos estúdios ABC Repórter. O programa é replicado também pela NGT em todo o Brasil e você pode acessar também nossos vídeos no portal Sustentabilidade, que hoje recebe Renato Delmanto, da Votorantim, gerente-geral de comunicação, que está falando desse trabalho magnífico que é o Guia do Voto. O Guia do Voto, onde você pode baixar o app e exercer a cidadania de forma ampla. Renato, nós perguntávamos qual é o impacto disso. Naturalmente, acho que dentro da empresa você consegue medir melhor do que fora, mas qual é a sua opinião sobre isso após essa edição primorosa? Você sabe, Roberto, que o projeto começou tendo como público-alvo o público interno da Votorantim. Ah, que interessante. A Votorantim é uma empresa já centenária, que tem 7 empresas dentro do seu portfólio. Ela tem 40 mil funcionários no mundo inteiro. Só no Brasil são 30 mil funcionários. Então você tem uma massa crítica dentro de casa, né, uma população interna, se você imaginar 30 mil famílias no Brasil, espalhadas por 300 cidades onde a gente está presente, a gente tem uma massa muito importante de mobilização em prol de uma causa como a cidadania. Então, o primeiro público que a gente impactou foi esse público interno. Então, a gente tinha até uma meta muito modesta de atingir 50 mil downloads do nosso aplicativo, né, para que o público interno, que os nossos funcionários de todo o Brasil fossem os catalisadores e os divulgadores naturais disso. Sim. Como o aplicativo acabou, o livro ficou bom, né? Ficou bonito, o aplicativo funciona, ele contribui para que quantos downloads teve? Você pode repetir? 140 mil downloads até ontem, então a gente está crescendo. E conforme ele cresce o calor da eleição, né? Certo? Né? E as redes sociais têm todo um papel nisso, né? Um papel de alavancar esse tipo de conteúdo. As pessoas estão ávidas por conhecer mais, por entender mais, por ter mais informação na hora de tomar a decisão. Sim. Então, ele realmente é um aplicativo que ele está se alavancando nas redes sociais muito rapidamente, né? E a gente está muito feliz, né? Sim. O que a gente vê é que, assim, a polarização existe, a gente tenta ficar fora da polarização, a gente não quer saber se você é de direita ou de esquerda, a gente quer que você vote de forma consciente, que todas as informações usadas no aplicativo são de fonte oficial. Né? Uma função importante, muito didática do aplicativo, por exemplo, é uma parte que a gente chama Se Eu Fosse um Político. Então eu tenho lá 20 questões em que eu voto, eu opino se eu sou a favor, contra determinado tema, ou se eu me abstenho em relação a esse tema, temas votados no Congresso Nacional. A cada votação, a cada sim ou não que você coloca, ele lista como os partidos votaram aquele tema. Com relação àquele tema. Perfeito. Para cada tema, para cada matéria votada no Congresso, aparece como os partidos votaram. Aí você começa a ter surpresas. Você achava que você fosse mais aqui ou mais ali, e aquele partido que você achava que fosse mais isso, alinhado mais aquilo, com você vai ver que ele votou junto com outro partido do outro lado, do outro espectro ideológico. Então, é surpreendente e a nossa intenção, esses dados, obviamente, são todos dados retirados da base de votações da Câmara. Lógico. O SEBRAP faz esse levantamento, a gente fez uma parceria com o SEBRAP para eles fazerem a seleção dos temas. Os temas vão desde financiamento estudantil, regras do financiamento estudantil, até a questão da maioridade penal, se é a favor ou contra. Então são temas às vezes polêmicos. Mas aí é onde você percebe como que os partidos no caso de sustentabilidade, que é um tema que te interessa tanto, Roberto, a gente tem uma questão que é aquela da reserva lá no Rio Tapajós, indígena, se você é a favor ou contra a redução das reservas indígenas. E aí você tem surpresas quando você vê como alguns partidos que se colocam a favor da causa ambiental votaram nesse caso. É surpreendente. Eu acho que o app quase tomou um nó, porque ele para interligar tantas opiniões assim malucas que às vezes a gente percebe. E você sabe o que me deixou muito feliz quando o meu amigo Rogério Ruchel, que se encontra aqui no estúdio, sugeriu essa entrevista? Se eu falar para você que eu devo um pouquinho desse programa ao Dr. Antônio Hermílio de Moraes, porque eu tinha um escritório na Rua Augusta, século passado,
E o doutor Antônio Hermílio tinha um dentista naquele escritório. Naquele prédio. E ele chegava às 6 horas da manhã. Tinha dia que eu tinha que trabalhar muito, eu chegava cedo, e eu vi o dentista entrar correndo. O doutor Antônio chegou, e a gente viu o paletó dele assim, andando nos corredores. Ou seja, e o primeiro texto de sustentabilidade que eu li na Folha de São Paulo, há uns 25 ou 30 anos, foi sobre o consumo de água e os vasos sanitários na Europa que tinham consumo menor de água. E ele escreveu com uma delicadeza esse tema. Eu falei, nossa, doutor Antônio falando. E eu comecei a olhar este tema. Então, para mim, é uma honra pessoal recebê-lo aqui, porque a Votorantim, de fato, sempre está à frente do entendimento do papel da empresa na sociedade. Né? Que isso é o que move o país, né? Sim. E como que você acha que isso está refletindo no campo externo? Você tem ainda é cedo para você trazer alguma informação? Como é que você está sentindo isso? Além dos 145 mil downloads, obviamente. A gente não fez esse projeto visando esse reconhecimento. Esse é um trabalho da sustentabilidade. O trabalho de sustentabilidade é um trabalho de longuíssimo prazo, né? Sim. Esse exemplo que você citou, Roberto, é emblemático, porque agora a gente vê a venda, as bacias com esse redutor de água, né? Esse dosador, coisa de poucos anos para cá. Coisa de 5, 6 anos para cá, vamos falar assim. Então, essa visão, essa coisa visionária que ele tinha, nos inspira a todos que trabalham na Votorantim. Sim. Então, realmente, ele não só pelas posições políticas que ele sempre teve, nunca teve medo de assumir. Sim, né? Nunca. Sim. Nunca se esquivou. Isso é outra virtude dele, nunca sem se esquivou dúvida. de fazer. A empresa passou por uma série de evoluções na governança, é uma empresa familiar, a família associacionista já está na 5ª geração, chegando à 5ª geração já. Não existe mais, nem nunca mais haverá uma figura pública tal qual foi o doutor Antônio. Infelizmente. Não, eu acho que é uma opção da família. A família prefere... Infelizmente não dentro da família, estou dizendo para o país, uma figura que seja um formador de opinião da magnitude, porque eu estive às 6 horas da manhã na Beneficência Portuguesa para falar com ele uma vez. Falei, não, eu vou lá às 6 horas da manhã que ele está lá. E estava. Então, infelizmente. Mas então, a gente não tem essa pretensão de ter um reconhecimento específico sobre isso. É, de fato, querer deixar um legado. O nosso aplicativo, ele tem uma função, ele vai ter uma função pós-eleição de indicar ao usuário quem foram os eleitos, não importa se o seu deputado não foi eleito. Escolhe um deputado. Sim. Acompanhe esse deputado. A gente vai dar o caminho para ele acompanhar e monitorar esse deputado. A gente não pode esquecer, a gente fez até para divulgar o aplicativo uma campanha na mídia, né? Então a gente tem, quando a gente começou a falar dos 100 anos, a gente primeiro ressaltou os valores, as causas que a Votorantim defende, a natureza, a educação, as pessoas, a cidadania. Aí a gente aterrizou, quando o aplicativo ficou pronto, a gente aterrizou na questão do voto. Sim, né? sim. E ao falar da questão do voto, a gente já tem uma coisa mais específica de falar assim, a campanha fala assim, você lembra em quem você votou para deputado na última eleição? A maioria das pessoas não lembra. Isso é essencial, a gente não quer que as pessoas esqueçam. Esse aplicativo, obviamente, a gente está aprendendo a lidar com essas coisas, com essas tecnologias. É uma coisa sempre em desenvolvimento. Ele está pronto, mas ele está sendo aprimorado e daqui a pouco uma funcionalidade nova entra no ar. E ele vai ser muito mais útil na eleição municipal daqui a 2 anos, ele vai ser útil para... Pós-evento, inclusive das eleições, porque você vai poder seguir isso e você avaliar. Você vai ter a lista dos candidatos, aonde que você acompanha as votações, a participação dele no Congresso, tem vários institutos que fazem esse acompanhamento, o Congresso em Foco, vários, né, a Transparência Brasil, a Transparência Internacional acompanha. Então você tem várias formas de... A gente está estudando qual que é a parceria que vai ser feita pós-eleição. O ideal, a nossa intenção é que a gente tenha uma ferramenta de acompanhamento social da atividade política, porque assim você forma consciência. Né? A gente até a gente está falando assim, o seu voto não é só no domingo, ele dura 4 anos. Seu voto vai durar pelo menos 4 anos, cada senador 8 anos. Então você vai colocar uma pessoa lá
e que vai te representar ou o teu estado ou a tua cidade, você como eleitor, né, cidadão, durante 4 anos. Então, Perfeito. O objetivo nosso é ter essa ferramenta de ajuda à sociedade. A gente não espera um reconhecimento específico ou Mas outro quem que faz, não seja esse. quem faz por conceito, por DNA e não faz por conta disso. Eu acho perfeito isso. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, infelizmente, mas o Renato gentilmente trouxe 10 exemplares aqui e eu peço para que a Carol coloque no ar o endereço contato@sustentabilidade.com. Os 10 primeiros internautas que escreverem para este endereço que você está vendo aí no GC vão receber gratuitamente este livro. Renato, suas despedidas, temos 1 minutinho para encerrar nosso programa. Roberto, eu agradeço o convite, para nós é um prazer estar falando desse projeto, é um projeto que para a gente é muito importante, é um compromisso de uma empresa que está chegando a 100 anos, quer durar por mais 100 anos, tem valores sólidos, e isso é só um exemplo do que a gente está fazendo. Daqui 2 anos já está combinado, você volta aqui e nós vamos falar sobre as eleições municipais. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Tá? E até breve. Até, obrigado. O programa Sustentabilidade termina mais essa edição, dando mais um show de bola aqui com informação de cidadania, responsabilidade social, através de Renato Delmanto, da Votorantim, trazendo aquilo que é mais importante nesses tempos, cidadania. Um abraço e até breve.